Olá, tudo bem com você? Estamos aqui para mais um podcast Curados para Curar e Empreender com Propósito, um livro de provérbios. Mas já estou com uma sensação de quero mais. Hoje é o nosso último episódio. Mas se você não assistiu os anteriores, tem uma playlist criada, vai lá e assiste desde o primeiro. Você vai ser surpreendido por tudo que a gente falou, as histórias foram contadas, as coisas que o Espírito Santo ministrou ao nosso coração. Hoje nós vamos continuar o nosso bate-papo, que a gente estava lendo aqui em Provérbios 24. Nós vamos continuar aqui compartilhando com você. A Ju, ela trouxe uma reflexão muito grande para essa mesa e a gente quer continuar falando desse assunto. Porque, afinal de contas, empreender aos 18 e falir não é fácil. E ela quer passar essa experiência que ela viveu para a gente quer continuar falando desse assunto, tá bom? Amém. E aí, Ju, tudo bem, meu amor? Tudo bem, que bom, né? Estarmos aqui, continuarmos nossa conversa, que está sendo tão agradável. E vamos ainda em Provérbios continuar aí nossa reflexão sobre a sabedoria tão inesgotável que há em Provérbios, né? Se a gente ler do 1 até o último, que eu não lembro qual é o último. 31. 31. Ah, verdade, mulher virtuosa, lembro sim. A gente encontra sabedoria, a gente encontra discernimento, a gente encontra caminhos para seguir, né? Isso é tão precioso, né? Precioso. Então vai ser muito bom aí, mais esse momento de reflexão. É isso aí, mais uma vez juntos, né? Como você disse, o último episódio. Vamos ver o que Deus tem pra gente. O melhor vinho sempre fica por último. Sim. Então eu acredito que Deus ele pode revolucionar a nossa vida, a nossa mente, a nossa intenção a partir da palavra. E que Deus possa governar esse último podcast como fez nos outros. Amém. Você sabe que o livro de Provérbios é um manual, né? E às vezes a gente pode falar assim, eu queria tanto ler um livro sobre empreendedorismo, mas nesse momento eu não consigo comprar um livro. Às vezes tem uma Bíblia lá na estante, né? Lê o livro de Provérbios. Sim. Quantos ensinamentos, né? Quanta sabedoria, quantos alertas, Exato. né? O Senhor nos dá através da leitura do livro de Provérbios. Vamos então retomar, Juliana, onde que nós paramos mesmo? Nós tínhamos lido do 3 ao 6, né? Mas acho que é bacana. Acho que é legal a gente ler de novo, né? Então vamos lá, 24, 3. Com sabedoria se constrói a casa, com discernimento se consolida. Pelo conhecimento, os seus cômodos se enchem do que é precioso e agradável. O homem sábio é poderoso, e quem tem conhecimento aumenta a sua força. Quem sai à guerra precisa de orientação, e com muitos conselheiros se obtém a vitória. Então, isso é de 3 ao 6. E aí, nós íamos ler lá o finalzinho também. Já lê agora ou vamos discutir aqui primeiro? Eu queria discutir um Vamos pouquinho discutir aqui, ó. Olha que coisa mais, assim, impressionante aqui, ó. O homem sábio é poderoso. Quem tem conhecimento aumenta a sua força. Então, aqui o Senhor deixa claro que quando a gente começa a empreender e a gente busca o conhecimento, isso vai fortalecer o nosso comércio. A gente sai na frente. Sim. Porque, não sei se hoje isso é muito comum ainda, mas há uns anos atrás, há uns 20 e poucos atrás, era muito comum pessoas japonesas, né, irem para o Japão, trabalhar no Japão, ganhar dinheiro, chegar aqui e empreender. Sim. E muita gente chegava e achava que tinha tudo, tinha o dinheiro, mas às vezes ele não tinha o conhecimento do que ele ia fazer. Eu lembro que um amigo nosso, ele foi para o Japão, ficou lá muitos anos, e ele chegou aqui e comprou uma franquia da Nipomed. Falou, nossa, uma franquia de saúde, vou vender aquele cartão da Nipomed que você tinha uns descontos. Uhum. Mas quando ele começou a fazer o trabalho, ele não tinha o conhecimento daquilo. Quais são os hospitais que são credenciados? Quais são as especialidades? Qual é o valor que a pessoa vai pagar? Qual é o público que eu vou atender? Para quem que eu vou oferecer? Né? E aí aquela franquia que ele gastou um dinheiro bom que ele tinha juntado não foi para frente. Aí você pode falar, mas por que não foi para frente se o produto era bom? Não é? Sim. A gente empreende, o produto é bom. Por exemplo, como você contou no episódio passado, você vendia sorvete. Por quem não gosta de sorvete? Exato. E aí, como que alguém fale vendendo sorvete, que é uma coisa que todo mundo gosta?
Então, Faltou conhecimento. Faltou conhecimento. aí Exatamente. você pode ver que em Provérbios 6 está escrito, né? Então vai ter com a formiga ou a preguiçoso. Que a gente leu, é verdade. A formiga é um exemplo muito bom. No caso da Juliana, eu acredito que um aporte inicial seria importante ela pegar, porque o empreendedor ele tem que entender qual é o salário dele e qual é o dinheiro da empresa. E isso é uma coisa muito importante. Nem todo dinheiro que entra na Leia Fashion é da Leia. Não. Nem todo dinheiro que entra na Querigma é do Alessandro. Eu tenho o meu Plurabol, eu tenho o meu salário, eu tenho uma renda, mas e o capital de giro? Então tem várias coisas que a gente precisa se preparar. Nesse texto, a gente pode entender que a formiga, no verão, ela vai estocar para o inverno. Se a gente for estudar a palavra em José do Egito, quando o faraó tem um sonho, o faraó, ele fala assim, ó, tenho 7 vacas magras e 7 vacas gordas. E aí o que acontece? E isso é na nossa vida. Nem sempre a maré tá boa. Né? Em Mateus 7 está escrito que a onda vai bater sobre a casa que foi construída sobre a rocha e sobre a casa que foi construída sobre a areia. Eu tenho uma frase que eu falo: dia mau vem também para pessoas boas. Então, como que a gente está cuidando da empresa? Então, qual é a saúde financeira da empresa? Hoje nós sabemos que para ter uma saúde financeira, um colchão de 1 ano de salário, se você for empregado. Então, a gente tem a técnica dos 20%, né, do 1/5, que 1/5 você coloca em aplicações, você muda isso, você tem que estudar mercados, tem que entender de aplicações. Não adianta você vender muito e aplicar pouco, né? Então você junta muito dinheiro no verão, chega o inverno, você não tem como pagar o aluguel. Então, eu acho que uma das coisas que foi lido aqui que eu acho legal, o homem sábio é poderoso e quem tem conhecimento aumenta a força. O homem sábio que vem com a sabedoria de Deus, ele é poderoso. Aí ele busca conhecimento em aplicações financeiras e fintechs, ele busca como reter esse dinheiro. Como eu estava dizendo no último episódio, uma época que eu ganhei muito dinheiro, eu orei para Deus pedindo dinheiro. E Deus falou, não, dinheiro você não tem administração. E aí eu comecei a entender, porque quando você aumenta a receita, se você não controlar, você vai aumentar muito os custos. Então, o que normalmente falam, né? Tem uma frase que é muito comum: aumente as torneiras, feche os ralos e segura o nível de vida. Então, você tem que aumentar receitas. Então, você tem que buscar vender, mas sempre mais. Tudo bem. Mas como estão os ralos? Qual despesa fixa você consegue diminuir? Qual despesa variável? Os custos variáveis, você tem que ver, você tem que buscar enxugar os seus custos e aumentar as suas receitas. É uma matemática básica. Como que está o faturamento? Como você falou uma coisa que é muito importante, em aula eu falo muito sobre isso. Nós estamos agora chegando no Natal. Você pode ver que agora todo o comércio vai voltar para os símbolos natalinos visando vendas. Então hoje a loja de brinquedo aumenta não sei quantos % a produção. Por quê? Eles sabem que vão vender isso. Então é sazonal. Você tem que estudar como que está o seu trimestre desse ano em relação ao ano passado. Você vai ter que... E não tem como, né? Quando Deus... se eu não me engano, salvo engano, o pastor José Gonçalves diz isso. Se Deus mandar você dar, dê. Se Deus mandar você negociar, negocie o melhor que você pode. Então hoje, por exemplo, como que está o trimestre da Leia Fashion no Natal? Quanto que vendeu o ano passado? E aí você vai ver se teve procura, acabou o estoque, qual o nível básico, curva ABC, quais os produtos que não podem faltar. Então a gente tem que entender um pouco dessa parte também gerencial, que é muito importante. Porque se a gente falar só, não, a Bíblia me dá apoio. Sim, a Bíblia dá apoio. A Bíblia fala aqui, ó, o homem sábio é poderoso, a sabedoria vem de Deus. E a Bíblia fala que aquele que precisa de sabedoria, peça a Deus que ele vai dar. Ele vai dar. Mas, quem tem conhecimento aumenta a força.
Então, como que tá? Qual é a promoção? Como que você vai sair para fazer a diferença? Qual é o valor agregado do seu produto? O que você está fazendo diferente? São vários quesitos técnicos para venda, né? Eu tenho um amigo que ele fala para mim assim: venda tudo que você puder, depois a gente resolve o resto. Porque o maior ativo de qualquer empresa é venda. Sim. Então, você vai ter que ver, por exemplo, fornecedores. Aonde você consegue fornecedor mais barato, com qualidade, porque nem sempre apenas o preço qualifica o fornecedor. Tem que ver se o fornecedor não atrasa, se o fornecedor entrega, se é confiável. E dentre dessas características, o preço é muito importante. Então nós temos critérios para a escolha de fornecedores. Como eu falei, qual o tipo de cliente você está querendo alcançar. Então prepara para aquele nível de cliente. Se você quer um cliente um pouco mais rebuscado, melhora a sua apresentação. A forma que você se veste, a forma que você fala, a sua postura, o gestual PLN, você vai passar o tipo de clientes que você quer atender. Não tem como. Então se prepare. Se prepare. Deus ele vai derramar chuvas, mas você tem que arar a terra. Você tem que preparar a terra para receber a chuva. Tem um filme, Facing Giants, Desafiando Gigantes. Se eu não me engano, esse filme é muito antigo, né? E nesse filme, um pastor, ele vai orando por um time de futebol que estava passando algumas coisas muito difíceis. E ele fala assim pro técnico que tá lá, o técnico fala: eu pensei que ia fazer melhor, eu tenho condição de fazer melhor. E aí aquele velho pastor diz assim: dois fazendeiros estão orando a Deus pela chuva. Um orou e foi preparar a terra para a chuva. E o outro orou e foi para casa. Quem acreditou que Deus ia mandar chuva? O que foi preparar a terra. Então, se a gente acredita que nosso empreendimento é de Deus e vai melhorar, vamos nos preparar, vamos preparar a terra. Porque quando a gente prepara a terra, ele manda chuva. Verdade. Isso me lembra da história de um amigo do Alessandro, que ele era verdureiro, vendia verduras num carrinho e na feira. E um dia ele falou, ele tinha esse desejo de expandir. E ele, muito crente, né? Crente mesmo. Os frutos demonstram isso. Ele estava um dia assistindo TV e ouviu falar sobre energia solar. Ele falou: quer saber? Eu vou trabalhar com isso. Só que olha só o que ele fez. Foi lá, inclusive ele é amigo do Alessandro porque foi aluno do Alessandro. Foi lá, se matriculou na faculdade, porque ele entendia que ele precisava buscar o conhecimento. Buscar o conhecimento. Fez os 5 anos? 5 anos de engenharia elétrica. Se formou. Nessa época ele vendia hortaliças no carrinho de madeira e depois eles conseguiram uma barraca de pastel. Então era vendendo hortaliça e vendendo pastel que ele pagou a faculdade. Mas pode continuar a história, que você sabe a história melhor do que eu. Ele começou e ele tinha muitas limitações. Muitas limitações. Ele falava, esse tempo atrás, ele falou pra mim assim, ele não sabe, de vez em quando ele me chama de pastor, de vez em quando de professor, e ele falou assim: professor, na sua prova eu ia em jejum, porque não dava, você fala, é muito difícil. E ele foi indo, e eu tenho certeza que foi Deus. Teve um dia que mudou a chave na cabeça dele, e aquilo que eram peças soltas começaram a fazer sentido na engenharia para ele. E de um aluno mediano para baixo, ele se transformou num dos melhores alunos. Nossa. Ele acabou a faculdade. Ele sempre foi muito crente. Muito generoso. Muito generoso. É um cara fora da curva. Ele tinha uma casa que ele queria alugar. Uma pessoa da igreja que ele pastoreia precisou da casa, ele deu a casa. Nossa. É um cara... Ele deu o terreno da igreja. É um cara sem... Ele não tem muito noção sobre generosidade, sobre apego às coisas materiais. Mas aí o que aconteceu? E aí é o mais bonito, porque fazer a faculdade não é fácil, fazer engenharia elétrica não é fácil. É um curso muito complexo, a matemática é rebuscada, é muitos tentam e poucos conseguem. Eu falo que não existe engenheiro desempregado,
Existem pessoas que fizeram curso de engenharia e que nunca serão engenheiros. Engenheiro não é o diploma, é o que você sabe. Mas é um outro podcast sobre profissões. O que aconteceu? Ele foi fazer o primeiro projeto fotovoltaico dele. Ele falou para mim que na concessionária o projeto dele teve 32 pontos de observação e foi negado. Então, um engenheiro recém-formado, no primeiro projeto, ele tem 32 ocorrências no projeto dele de erro. Então, 32 erros. Ele falou, não vou desistir. Ele foi estudar. E aí o cara da concessionária viu o esforço dele e começou a ajudá-lo. E aí de 32 ele foi várias vezes lá e foi, batia, voltava, não funcionava, não dava certo, até que encaixou o primeiro. Aí ele começou a entender e começou a crescer. Hoje ele é o responsável, hoje ele tem uma empresa com um dos professores que deu aula para ele sobre usina fotovoltaica. Ele já não faz mais uma coisa tão pequena, ele faz usinas hoje. E hoje, graças a Deus, é próspero. Em 5 anos, eu acho que a carreira dele, eu não conheço ninguém que saiu da onde ele estava e onde ele chegou hoje, financeiramente, em 5 anos. É uma coisa fora do normal. Ele tem 2 empresas, uma só dele e uma em sociedade. E aí, graças a Deus, ele está indo muito bem. Continua pastoreando, continua servindo. Hoje mora num condomínio de luxo. Ele sai de um bairro de periferia e foi para o condomínio de luxo. Ele deu uma casa de praia para o pai dele, porque ele falou que era o sonho do pai dele ter uma casa. Então, na praia, é um dos caras que ele buscou. Ele tinha a sabedoria de Deus, que ele buscava em oração. Ele nunca deixou de ler a Bíblia, nunca deixou de jejuar, nunca deixou de pedir. E nunca deixou de ofertar. Então, a parte espiritual de sabedoria estava show de bola. Só que o conhecimento era escasso. Então, ele começou a jejuar, mas ele jejuava e lia os livros. Ele jejuava e lia os artigos. Ele jejuava e revia os exercícios, as aulas. E hoje ele consegue ter sabedoria para vencer e é fortalecido pelo conhecimento. E aí eu consigo levantar 2 pontos dessa história desse nosso amigo. Primeiro, ele teve a disposição de buscar o conhecimento por 5 anos. Não foram meses, não foram cursos livres, foram 5 anos porque ele tinha um objetivo. Então, por 5 anos, ele sentou numa cadeira e falava que tinha dia que ele não entendia nada, mas ele ia. Buscou o conhecimento. E outra coisa também que eu percebo na história dele é sobre a generosidade. Como é intimamente ligada a prosperidade com a generosidade. É incrível. Das pessoas que a gente conhece, aquelas pessoas que a gente fala, meu Deus, como aquela pessoa é generosa, como aquela pessoa também é próspera. Porque isso é bíblico, né? A palavra de Deus diz, né? Que é o que dá, seria dado, né? À medida com que você pesa para alguém, também é pesado aquilo para você. E uma coisa que você falou também, que eu acredito também que ajudou muito ele, foi a humildade. Exatamente. A humildade de pedir ajuda. Porque às vezes as pessoas começam a empreender e elas não querem pedir ajuda. Ele abaixou a cabeça. Às vezes você tem que abaixar a cabeça e falar assim, ó, eu realmente não sei fazer, você me ajuda? Sim. Ele falava para mim assim, ele falava assim, pastor, professor, eu chegava com um Renault Clio e as pessoas tiravam sarro de mim. Que eu falava, eu sou engenheiro. E ele, até hoje, ele tem algumas dificuldades de fala, porque é uma pessoa bem simples. Bem simples, sim. E trabalhava como eletricista com o pai dele. Então, ele fazia aquele cara que fazia tudo para sustentar a família. E ele, hoje, aí esses dias, ele falou assim para mim, cara, é diferente quando você chega com uma caminhonete. Hoje ele tem uma caminhonete bonitona, ele tem uma Hilux. Então, ele falou, cara, quando eu chego com a Hilux, ninguém lembra que eu sou o mesmo que estava com o Clio. E uma coisa que eu acho lindo, toda vez que eu faço algumas pregações com ele, né, na igreja dele, eu vou pregar de vez em quando lá, e o que eu acho mais bonito é depois a mesa da casa dele. Porque na mesa da casa dele tá o pai, a mãe, o sogro, a sogra, o cunhado, o irmão, a família de todo mundo. Ele é o centro e ele fala assim, todo mundo se reúne na minha casa. E ele é um cara que é de boa com todo mundo, sabe? Então ele é um cara que para mim é um agregador. É que na verdade ele não precisou pisar em pessoas para conseguir, né? E muita gente perde o casamento
para conquistar as coisas, né? Sim. A esposa dele tá do lado dele e eu achei muito legal. Ele muito simples, não querendo ser, falou: pastor, eu tava com um problema, deu um problema aqui na minha casa, que tentaram assaltar. Eu falei: cara, mas ele falou: só porque eu tava de Hilux e a minha mulher de BMW. Que dificuldade. Você fala: é só isso, só isso, só. E a gente ficou, eu gosto muito dele. E o mais legal é que ele me apresenta, ele fala assim: o pastor Alessandro foi meu professor. A honra de um mestre, né? Não, igual eu, né, Alessandro? Você foi meu aluno? É a professora. Você foi meu aluno? É a professora. Eu acho que quando a gente reconhece as pessoas, os professores que nos formaram, não existe engenharia sem professor. Não. Não existe medicina sem professor. Sim. E não só o professor de faculdade, é o professor que ensinou lá no básico, lá o Fundamental 1, Fundamental 2, o ensino, nem sei como que é agora. Não é ensino médio, né? Médio. E na época era colegial, ó, que coisa, eu sou velho. Faz tempo. E aí, tipo, todos os professores, né? Eu falo que a ingratidão é o tempero da comida o que eu falo? A ingratidão, a amnésia é o tempero da comida do ingrato. Esquece, né? Todo ingrato esquece quem ajudou, quem o formou, quem ajudou. E isso, a Bíblia, eu reconheço. Eu reconheço os pastores que me formaram, me deram a primeira base no Evangelho, que me batizou, o pastor Isaac Feitosa que me batizou. E depois de alguns anos eu fui para a ICM. Quando eu cheguei na ICM, eu era um aluno de mestrado, solteiro. Hoje, graças a Deus, nós vencemos várias etapas, como somos casados, temos filhas, conquistamos muitas coisas, mas eu tenho certeza, porque eu sou submisso às lideranças que Deus colocou na minha vida. Eu aprendi a honra da submissão. Eu aprendi a honra, sabe, de você entender que tem uma pessoa que foi mais longe que você e que eu posso pedir uma ajuda para essa pessoa. Eu não sei todas as coisas. Eu não estou pronto para tudo. Eu estava orando esses dias e eu estava falando com Deus: Deus, eu não estou pronto para o que o Senhor quer fazer comigo. Eu não estou pronto, eu não estou pronto. Eu não sei, não tenho todas as respostas. Mas eu falei para Deus: eu estou disponível para que o Senhor possa me ensinar e me ajudar. Eu acho que melhor que estar pronto é estar disponível e entender que a cada dia é uma oportunidade de aprender, a cada dia é uma oportunidade de você mudar a sua mente, mudar, sabe, ser transformado. Eu gosto de uma expressão que é open your mind, né? Abra sua mente para o novo, abra sua mente para que Deus possa se esvazie de você, para que Deus possa colocar dele em você. Eu acho que isso é... Você sabe o que você está falando? Eu tô lembrando. Meu filho é engenheiro elétrico, meu marido também é engenheiro elétrico. Gente boa. Meu filho foi trabalhar numa empresa, ele se formou engenheiro e chegou lá, o salário era muito pequeno, mas ele viu ali uma oportunidade. Era uma startup que fala. Sim. E ela tinha, assim, não tinha muitos funcionários, que tinha 20, 30 funcionários, né? E ele falou assim: não, eu vou aceitar esse desafio. E aí a moça que contratou, ele falou assim: ó, no início você vai ganhar esse salário, mas vai depender de você. Se você mostrar para que veio, a gente vai te valorizar. Você vai crescer junto com a gente, né? Aí eu lembro, gente, coisa de mãe, né? Meu filho morava em Floripa. Ele foi começar a trabalhar nessa empresa. Aí a gente foi para lá e era um núcleo empresarial, né? Lá em Floripa. Olhando para o mar. Mas falei assim: meu, o moleque ganha pouco, vai trabalhar olhando para o mar, né? Para beira-mar. Eu falei assim: nossa, que legal. Aí tinha um restaurante. Aí nós fomos todo mundo almoçar lá nesse restaurante. Aí eu falei assim: o Espírito Santo falou comigo, diga para ele que daqui 3 meses ele será líder. Aí a gente lá conversando, eu falei: Gui, ó, o senhor me disse que daqui a 3 meses você será líder. Aí todo mundo começou a rir, né? Meu genro tava, minha filha, meu outro filho, minha nora, todo mundo começou a rir. Ai, mãe, é assim mesmo, né? O moleque começou a trabalhar agora, já tá dizendo que o moleque vai ser líder daqui a 3 meses. Eu falei: não, Gui, mas eu sinto que daqui a 3 meses você já vai ter uma equipe. Pode ser você e mais uma, mas que você vai liderar essa pessoa, vai. Tá bom. Passado nem 3 meses, ele fala: mãe, eu agora tô entraram 2 pessoas novas e eu subi e agora eu sou líder dos 2. Eu que tô fazendo treinamento com eles. Falei:
Tá. Aí ele já teve o primeiro aumento. Aí o tempo foi passando, olha o que o moleque fazia. Eu falo assim que Deus é muito generoso com isso, com relação aos meus filhos. Ele começou a ver coisas na empresa que a empresa gastava, mas que a empresa poderia economizar. E ele sempre foi aquele cara que gostava de ler, de se desafiar, desenvolver novos sistemas. Aí ele começava, ele sozinho ali, mexer com aquilo, fazer em casa à noite, e apresentava para o chefe dele, para o supervisor dele. Ele falava assim, olha, vocês estão gastando tantos dólares com isso daqui, mas se a gente fizesse desse jeito, eu acho que você economizaria, tipo, $400 por mês. O cara falou, mas por que você fez isso? Ah, porque eu vi. Você me deu o serviço, eu já tinha feito tudo que eu tinha que fazer e eu gosto de desafios, eu gosto de aprender. Aí o cara falava, ia lá e apresentava e realmente a empresa economizava aquele dinheiro. E ele foi fazendo aquilo. Em questão de 3 anos de empresa, o salário dele subiu 5 vezes o que ele ganhava quando ele entrou. Glória a Deus. Aí, tá, ele foi, saiu, ficou lá trabalhando, foi crescendo, a empresa foi crescendo, a empresa cresceu, quando ele saiu, a empresa já tinha quase 300 funcionários. Olha aí. E ele ali junto. Ele ia crescendo junto com a empresa, né? E aí minha nora fica grávida e eles resolvem voltar para São Paulo. E aí minha mulher falou assim, Guilherme, você tem uma oportunidade de crescimento tão grande naquela empresa, cara, por que você vai fazer isso? Eu falei assim, pai, porque eu gosto de aprender. E é onde eu for, eu vou querer aprender, eu vou querer fazer as coisas, né? E foi até que eu comentei com você. E quando ele veio, quando ele foi sair de lá, que ele foi mudar de empresa, aí ele foi conversar para trabalhar home office, mas essa empresa não teria essa oportunidade. Ele falou assim, tudo bem, vou sair mesmo. Saiu da empresa. E ele começou a ficar ansioso, sabe? Falou, nossa, e agora? Onde que eu tô indo para São Paulo? Como que eu vou arrumar um emprego? Aquela coisa toda. Vai dando aquele medo, né, de um cara de 24 anos. Aí ele falou assim, nossa, Ju, não tô marcando entrevistas. Aí a minha nora, olha para você ver a mulher sábia de Provérbios. Ela falou assim, Gui, por que você está preocupado em marcar entrevista? Só precisa de uma. Só precisa de uma, cara. Gui, só uma. Quando você marcar essa uma entrevista, as pessoas vão te contratar na hora, porque quando começar a conversar com você e ver tudo que você se esforça para aprender, a pessoa vai te contratar. E foi dito e feito o que aconteceu. O Gui fez uma entrevista. E aí começou a trabalhar numa empresa de Campinas, que presta serviço para o Google. E ele chegou lá, começou a mostrar todo o conhecimento, os caras contrataram ele como sênior. Ele falou, mãe, eu fui contratado como sênior. E aí, eu falei para ele, sabe por quê, Gui? Porque você está trabalhando numa empresa, mas você está preocupado com a empresa. Então, você está todo o tempo preocupado em como que eu posso fazer com que a minha empresa economize nisso? Como que eu posso fazer uma coisa que eu ajude nisso? E aí, quando a filha dele nasceu, ele teve os 8 dias lá de seguro paternidade, né? E ele estava desenvolvendo um projeto. Aí, quando ele voltou, ele trabalha diretamente com o pessoal do Google. Aí o cara falou assim, agora dá uma força-tarefa aí naquele projeto. Ele falou assim, não, eu já fiz. Mas, pô, cara, seu filho não acabou de nascer? Falou, não, mas ela dorme tanto. Oh, meu Deus. Então, eu fiz. E aí, ele, sabe, crescendo, e o pessoal investindo nas reuniões, assim. Aí eles até falaram assim, olha, a gente tinha meio que perdido aquele costume de fazer homenagem pro funcionário do mês. Mas por causa de você, Gui, a gente vai voltar a fazer homenagem ao funcionário do mês. E você é o nosso funcionário do mês. Que bacana. E agora, olha o contrário. Eu tenho uma amiga que tem um comércio e ela precisava de uma pessoa que postasse uma foto para ela. Aí eu cheguei para uma funcionária dela e falei assim, por que você não posta foto para ela? Ajuda ela. Mas eu não tô ganhando para fazer isso. Olha. Aí na primeira dificuldade, quem é mandado embora? Exato. Então, no nosso empreendedorismo, a parte do patrão é muito importante, mas a parte do funcionário também é muito importante. Eu sempre falo de um termo que eu aprendi. Dor de dono? Não. Não é esse? Eyes of Tiger. Olhos de tigre.
Porque isso aí vem de um filme bem antigo, que eu era pequenininho quando passou. É o Rock 3, se eu não me engano. O Rock Balboa, ele vai lutar e ele apanha muito de um cara que eu esqueci o nome. Um cara bem fortão, bate, mas bate muito no Rock. E aí o Apollo vai treinar ele e o Apollo fala assim pra ele: o que aconteceu com você? Aí ele fala assim: vamos deixar pra amanhã. O Apollo fala pra ele: não existe amanhã. E aí ele começa a treinar e ele fala assim: sabe que eu tinha medo do seu olho, você tinha um olho de tigre e hoje você não tem. Eu peguei isso e a maioria das reuniões que eu faço com o meu pessoal na empresa, eu falo: cara, se você perder o olho de tigre, me avisa. A gente rescinde o contrato e você segue sua vida. Porque quando uma pessoa ela vai trabalhar numa empresa apenas pelo dinheiro, significa que ela não está imbuída naquilo. Esses dias eu passei muito mal. Eu tive uma infecção e eu fui trabalhar com febre. Ah, não, mas você faz tudo isso. Eu vim gravar podcast com febre. A minha vida não parou porque eu estava mal, porque eu quero sempre fazer alguma coisa. E por causa disso, eu ganhei alguns destaques na universidade que eu trabalho e eu mostro para os funcionários da Querigma, é isso. Porque eu falei para eles assim: cara, se você for trabalhar comigo só pelo dinheiro, eu não quero. Eu quero que você goste de trabalhar, eu quero que você goste do ambiente, eu quero que você viva para vencer os obstáculos, os desafios que a engenharia biomédica nos mostra. Então eu desenvolvo equipamentos médicos, então eu preciso de um certo rigor, eu preciso, e todo mundo lá sabe. Então, como que funciona? E graças a Deus, todos os funcionários que hoje estão, teve alguns que saíram, mas todos que estão, eles estão não apenas pelo. É lógico que o dinheiro é bom para valer, precisa de dinheiro. Mas eles estão pelo processo maior. Entenderam a visão. Entenderam a visão. O bispo fala muito isso, né? O bispo, nós temos uma festa chamada Festa das Águas, que envolve mais de 600 voluntários, que a gente acredita que nós vamos batizar Suzano em amor. Né? Então, no dia 9 de julho, nós temos um encontro marcado com a Festa das Águas. E tem mais de 600 pessoas. E todo mundo ali é voluntário, ninguém ganha R$1. Mas a alegria de viver, a alegria de participar... Fazer parte daquilo. É que passou a visão. Então, quando a gente, que está no nível estratégico ali, os diretores para cima, nós estamos tendo a visão que a gente quer da empresa, que Deus colocou no meu coração uma visão para a Querigma. E se eu consigo dividir essa visão, eu tenho certeza que a minha equipe vai estar comigo. O problema é quando existe divisão. Divisão, o di é de duas, né? Duas visões. E a Bíblia fala que o reino dividido não subsiste. Então, toda vez que tem uma divisão, uma dupla visão, você perdeu o foco, você perdeu o porquê você está empreendendo e com certeza você vai falir. Agora, se você mantém a visão que Deus te deu, se você consegue transmitir essa visão com paixão, você consegue mostrar, ter olho de tigre, mostrar garra e ser apaixonado por aquilo que você faz, aí o funcionário vem com você, aí a gente pega as pérolas como seu filho e a gente consegue então ter um relacionamento duradouro entre empregado e empresa. Hoje eu sou CLT como professor e pesquisador e eu sou empresário na Querigma. E as duas coisas me apaixonam. Então eu faço, se precisar virar à noite trabalhando, a Juliana já viu acontecendo, eu colocar um desafio para todo mundo, inclusive para mim, e a gente vencer os desafios de madrugada, virando a Juliana como professora essa noite mesmo, foi dormir a mais de tarde para valer, não sei nem que hora que ela foi dormir, preparando as coisas da universidade, porque a gente entende que o nosso trabalho é muito, a gente vai sempre fazer muito além do que nos pagam para fazer, porque nós aprendemos com a Bíblia, que a Bíblia fala assim, ó, se te mandarem andar 2 milhas, ande 2. É bíblico. É. Você sabe o que você falou aí? Uma vez, agora acho que esse podcast foi falado com os funcionários agora. Uma vez aconteceu uma coisa que eu achei assim, 2 pessoas vivendo a mesma coisa, mas agindo de formas totalmente diferentes. Eu sempre gostei de compartilhar com a minha equipe as minhas conquistas, assim, se eu conquisto alguma coisa, eu quero chegar lá e compartilhar com elas, né? Aí eu lembro que eu tinha comprado um carro,
E no dia que eu cheguei com o carro na loja, eu chamei todas elas, né? As minhas meninas trabalham comigo, e falei assim: vem cá ver o estacionamento do carro que eu consegui comprar. E eu queria agradecer para vocês. Porque isso só foi possível porque vocês me ajudaram. Sim. Porque essa loja aqui, se não. Eu sei que eu, enquanto dona, sou importante, mas com essa equipe tão maravilhosa, tão comprometida que eu tenho, olha que conquista. Essa conquista é nossa. Então eu quero que vocês também comprem o carro de vocês. Vão, sonhem. Eu sonhei, pedi a Deus e Deus realizou. Ele vai realizar para você também. Peça para Deus um carro para você também que ele vai te dar, né? Aí eu falei assim: e hoje eu vou levar quem der aqui, eu levo no carro, quero levar todo mundo em casa. Hoje vocês andaram no carro novo, tá? Na mesma semana, uma amiga, uma conhecida minha, tinha comprado um carro. E aí nós fomos tomar café lá na Santa Helena e a gente estava conversando, ela encostou o carro dela, eu encostei o meu. Ela falou: nossa, que legal, você comprou, que carro lindo, você viu o meu também? Eu falei: nossa, parabéns. Ela falou assim: ai, mas Leia, eu pego o meu carro e eu coloco no estacionamento, eu não tô deixando mais na porta da loja. Eu falei: ah, por quê? Ah, porque eu não quero que as minhas funcionárias vejam que eu comprei um carro novo. Nossa. Olha a diferença. Sim. Eu não quero que as minhas funcionárias vejam que eu comprei um carro novo, porque senão elas vão ficar com inveja de mim. Eu não quero que elas tenham inveja de mim. Aí eu peguei e falei para ela assim: ó, então eu vou compartilhar para você o que eu fiz. Eu fui com o meu carro, o carro que eu comprei, no estacionamento, chamei todo mundo, mostrei para todo mundo. Quem precisava de carona, eu fui levar em casa e agradecer a todas elas. Porque é uma conquista delas também. Porque se eu estou progredindo, quer dizer que elas também estão progredindo na minha empresa. E incentivei todo mundo a comprar um carro. Ela falou assim: ai, Léa, mas elas não vão conseguir comprar um carro desse. Tudo bem que ela não compre um carro igual o meu, mas eu não tinha esse carro antes, eu comprei agora. Que ela compre um mais simples, mas que ela comece a sonhar. Ela falou: ai, não, eu não quero não, porque depois vai ficar de olho gordo nas minhas coisas. Então, às vezes, o patrão também, ele tem, às vezes, medo de compartilhar as suas vitórias com o seu colaborador e fala assim: ah, agora vai querer aumento, agora vai querer isso, então eu não vou compartilhar. Eu uso muito transparência, né? Então lá, por exemplo, eu fui muito criticado pelo tipo de gestão que eu apliquei na empresa. Eu tenho um time de 9 agora, 8, 9 pessoas. E eu falei para eles, gente, se eu ficar rico, se eu ficar bem de vida, vocês vão ficar também. Então, eu falei para eles, hoje eu tenho know-how, hoje eu tenho algumas coisas, mas eu não tenho quem me ajude. E aí eles ficaram. Aí o que eu fiz? E aí que eu falo que foi a loucura que todo mundo me xingou muito. Eu conversei sobre percentual de vendas. Então eles têm um percentual de vendas por ter trabalhado no produto. Beleza. Aí eu falei assim, ó, se a gente bater a meta, né, então eu coloquei uma meta bem ousada. Falei, se a gente bater a meta, eu vou pagar 15 dias para todos vocês. Eu pago o avião, a estadia e os parques para quem tiver passaporte da Disney. Pago 3 parques, 15 dias e o hotel por minha conta. Eu mando vocês ficam 15 dias na Disney, aí vocês vão levar dinheiro de vocês lá. E aí o pessoal falou assim, você é louco? Você é retardado? Eu falei, por quê? Ele falou, meu, você viu quanto tá a passagem pra Disney? Eu falei, vi. E como que você promete isso? Eu falei, cara, a gente vai gastar uma boa grana. Verdade. Mas, cara, se eles conseguirem bater a meta que eu dei, significa que eu vou ter pelo menos 8, 9 vezes mais em caixa do que aquilo que eu vou gastar com eles. Então por que eu não vou dividir? Por que eu não vou abençoá-los? Porque é muito fácil eu cobrar dos meus funcionários e não entender algumas coisas. Outra coisa que eu tenho na empresa, a gente não trabalha de sexta-feira. Então sexta-feira a Quirigma é fechada. Porque eu falei para eles que sexta-feira não se trabalha. Sexta-feira é o dia de descansar para curtir o final de semana. Que beleza! Aí eu falo para eles o seguinte, mas se tiver algum congresso, alguma coisa fora, sexta, sábado, domingo, eu conto com vocês. Vai ser esporádico. Aí todo mundo tá feliz. Então, tipo assim, eu liguei pro André esses dias e falei, cara, eu preciso de você no congresso do Don't Domec. Ele tava lá, porque ele entendeu a visão da sua empresa, você conseguiu passar a visão. Então, tipo assim, eles vão trabalhar não só pelo dinheiro. O dinheiro é importante, mas eles vão trabalhar pelo propósito que eu coloquei. Por isso, e lá
A cultura é muito forte na Querigma. E eu aprendi isso numa imersão empresarial do NEC na igreja, foi no começo do ano, em abril, quando falou, e eu nunca vou esquecer, acho que foi o André Menezes, falou assim, a sua empresa está onde você merece que ela esteja. Sim. E aí ele pegou e falou assim, ó, a empresa representa você. Você é o dono. A sua cara tem que estar na empresa. E a empresa estava uma bagunça. Eu falei, não sou bagunçado, eu sou crente. Aí eu mudei toda a visão da igreja, da empresa, a cultura da empresa. Eu consegui mapear, fiz organogramas, fiz reuniões, entreguei e falei, ó, essa aqui é a nova Querigma. Estou deixando aberto para quem quiser sair, pode sair. Quem ficar vai ter que seguir esse padrão que a gente está colocando como regra. E nós começamos a ver tempos diferentes. Estamos com dificuldades empresariais, normal. Então, tivemos algumas recusas de alguns projetos, estamos fazendo, estamos refazendo, estamos procurando time de venda, estamos nos movendo em prol ao propósito. Mas vai ter dificuldade? Vai. Vai ser fácil? Não. Mas nós temos a consciência. Quem disse que seria fácil, né? Exato. Até aquele provérbio que você ia ler pra gente. 10. O 10. Se você vacila no dia da dificuldade, como será limitada a sua força? É isso. Então, eu acho que empreender com propósito é entender que Deus vai nos ajudar. Né? Não somos tentados acima do que podemos suportar. Sim. Então, e se isso acontece, Deus também vem, a Bíblia fala que vem a porta o escape. Então nós temos a certeza que Deus ele vai controlar a nossa empresa, a nossa vida. E como a gente trata os nossos colaboradores diz mais respeito sobre nós do que a eles. Sim. Né? Uma das coisas que eu aprendi, Henry Ford, ele tem uma frase que abalou muita coisa. Ele fala assim, melhor do que treinar, pior do que treinar o seu colaborador e ele sair, é você não treinar e ele ficar. Então lá, gente, eu deixo aberto para todo mundo. Quando vocês precisarem sair, não tem problema, a amizade é a mesma. Quer ficar, vai ficar porque gosta, porque quer. E eu tô percebendo que cada dia que passa eles estão entendendo mais as coisas. A gente já vai chegar agora no começo do ano com 3 lançamentos. E aí agora é viver a vida que Deus permitir, sabe? Sim, eu acredito nisso. Quando você se posiciona, né? Eu falo assim, o dinheiro vai ser uma consequência. Sim. Né? Mas você não negocia princípios. É isso. Não é? Lá na loja é muito engraçado. As meninas têm o salário fixo e têm a comissão, né? E às vezes elas estão almoçando e chega aquela cliente que elas mandaram mensagem, elas estão ali, né? Aí a cliente chega, aí às vezes a cliente chega, se eu tô lá, eu vou bater papo com a cliente, vou conversar, que eu sei que elas estão almoçando, mas quando eu não tô, aí elas falam assim, pra moça do caixa, pra Ju, se você não me chamar, você vai ver comigo, hein? Eu liguei pra ela, eu tava esperando. Ela vai lá, olha, a moça do caixa vai lá, chega, Ruth, ó, sua cliente que você ligou chegou. Fala pra ela que eu já tô indo. Aí a Ju vai bater um papo ali com ela e logo ela tá indo. Por quê? Porque ela sabe que ela vai ser valorizada fazendo aquilo. Sim. Ela não tá fazendo de graça, ela tá ganhando. E a gente vê, eu já vi muito isso. O empresário, ele fala assim, por que, Léa, que as suas funcionárias são tão dedicadas para bater a meta, quando dá 10 para 7, elas não estão com a bolsa pronta para ir embora? E as minhas funcionárias, quando dá 6h30, elas já estão preparando a bolsa para ir embora. O que você faz diferente? Eu falo, eu valorizo. Sim. O ser humano é assim, se você falar assim, olha, se você vender 10 mil reais, você vai ganhar 1.000. Se você vender 20, você vai ganhar 1.000. Para que ela vai se esforçar para vender 20? Exatamente. Se ela vai ganhar 1.000? Mas aí ela vai ganhar muito. Tudo bem, mas você vai vender muito também. Foi o que você acabou de falar. Você vai vender muito. Sim. Então eu falo para as meninas, eu sempre falo para assim, ó, eu amo pagar o salário de vocês quando vocês batam todas as metas. O salário é alto, eu amo pagar. Mas quando eu vou pagar uma que ela não bateu a meta, eu fico triste por mim e por ela. Quer dizer que não deu resultado. É bem assim, né? É uma coisa bem interessante isso de troca
eu escutei esse dia assim, mas ninguém pensa igual você. Eu falei, não, tem muita gente que pensa Tem igual. muita gente que pensa. Então, eu falo sempre que tem duas formas de recompensar. Tem o reforço positivo e o reforço negativo em todo lugar. Eu falo assim, Ju, se você não bater a meta desse mês, eu vou tirar 30% do seu salário. Ela vai trabalhar para bater a meta? Vai. Porque ela não quer perder os 30%. Só que ela vai ficar chateada, nervosa, vai procurar outro emprego, ela vai fazer qualquer outra coisa, mas ela não vai ficar naquele lugar muito tempo, porque aquele lugar é tóxico. Lugar... Aí se eu falar assim, Ju, se você bater a meta, eu te dou 30% a mais. Ela vai se esforçar também para bater a meta, mas ela vai se esforçar pelo que ela vai receber, pelo que ela vai ganhar. Então a forma que você trata o funcionário, o colaborador, eu falo, diz muito ao seu respeito. Cortella fala o seguinte, o Cortella ele fala que o conhecimento ele foi nos dado para fazer com que a pessoa seja, sabe, que admire o conhecimento, que elogie o conhecimento, e não que o conhecimento humilhe quem não tem. Então, isso para mim, eu coloco como uma regra de vida. Então, não é porque a gente está vencendo algumas coisas e conquistando algumas coisas que eu posso tratá-los de uma forma diferente. Não, nós somos um time. Tanto que eu coloco o que eu ganho, a mesma coisa que eles. Por isso que eu falei no começo que a gente separa pessoa física e pessoa jurídica. O CNPJ da Querigma não é o CPF do Alessandro. São duas. São Lá é dois seu atores prolabore, né, que você recebe. diferentes. E aí o que acontece? Eu me coloquei como um funcionário comum. Então eu também, se eu vender, eu vou ter comissão também. Porque é outra coisa. Então eu coloquei. E aí, quando eu chamo o pessoal e apresento as tabelas, isso que o pessoal da diretoria ficou louco, que eu chamei todo mundo e coloquei no telão. Falei, ó, é assim que nós vamos trabalhar. Se você vender, você vai ganhar tanto. Tá aqui, ó, tá planilhado. A nosso custo é tanto, nossa margem é tanto, markup é tanto, nossos custos fixos são tantos, variáveis tanto, vai sobrar tanto por cada peça vendida. Desse lucro, que é o valor de venda, menos todos os custos, tem o lucro. Desse lucro, você vai ter 7%. Então, se a gente continuar tudo isso aqui, possivelmente você recebe isso aqui por venda. O cara falou, poxa, então se eu vender tanto, eu vou tirar tanto? Assim mesmo. Pô, mas... Falei, ó, e outra coisa, cada venda você recebe 7%. E se você vender, eu te dou mais 5% em cima. Então você pode sair de 7% para 12%. E aí o cara, mas você vai dar muito dinheiro. Não tem problema. É o que você falou. Eu quero pagar imposto. O Brasil paga muito imposto. Eu quero pagar bastante imposto. Eu quero pagar. Eu vi o Luciano Hang falando que paga 6 milhões de imposto. Para pagar 6 milhões de imposto, é que ele faturou muito mais que isso. Então vamos ver. A gente vai ver o copo meio cheio e meio vazio. Eu pago muito imposto, mas é que eu tenho muito dinheiro para pagar. Então que a gente tenha muito, que a Lea Fashion pague muito imposto, que pague bastante, que a Querigma pague bastante imposto, que a gente consiga pagar alguns milhões de imposto, não tem problema, a gente vai pagar, a gente vai ser certo, a gente não sonega, a gente é crente, e a gente vai ganhar dinheiro, glorificar a Deus, nós temos projetos para abrir, a gente tem igrejas para abrir, a gente tem pessoas para alcançar, e que Deus utilize a Querigma, Lea Fashion como ponto de referência. Eu gosto do termo chamado atalaia, um ponto de referência, que nós sejamos, que as nossas empresas sejam pontos de referência para o crescimento do evangelho. E você sabe que essa questão do carro lá na loja virou uma coisa de todo mundo, né? Quando eu comprei esse último carro que eu comprei, 2 meses depois a Maria também tirou aquele PDV lá ficou problema, pegou um carro, a Ruth pegou um carro, a Nádia começou a trabalhar com a gente, aí ela falava assim, eu pego o ônibus, o ônibus demora tanto. Eu falei, te compra um carro simples, mas compra. Aí a gente ficou incentivando, ela foi, comprou o carro dela também. Então, assim, é você liderar pelo exemplo. Isso aí. Exato. Liderar pelo exemplo, né? E mostrar, e eu sempre falo para elas, eu falo assim, ó, cada uma de vocês é uma pecinha do quebra-cabeça da Lea Fashion. Se uma não fizer o seu papel, todo mundo vai olhar e falar, nossa, tá faltando uma peça. É você.
Então, mas se todas as peças fizerem o seu papel, todo mundo vai olhar e falar assim, nossa, que figura bonita é essa, né? Porque todo mundo cumpriu o seu papel. E eu quero que vocês cresçam, vocês sejam valorizadas, né? E para a gente poder crescer junto. Mas às vezes a gente acaba olhando para a questão do lucro, do dinheiro, e a gente acaba não valorizando as pessoas que estão nos ajudando a conquistar aquilo. Porque Sim. pessoa, para a gente fazer algo grande, a gente não vai conseguir fazer sozinho. É isso aí. A gente precisa de gente do nosso lado para a gente fazer coisas grandes. E é tão bacana, e o dia a dia também é gostoso, né? Não é mais o quanto vai lucrar, mas você conviver com aquelas pessoas, passar a tarde com ela, né? E ali você acaba criando um vínculo ali, né? Formando muitas das vezes amigos naquele ambiente de Nossa, trabalho. é uma família, porque na verdade, a gente que trabalha, que tem comércio, você fica mais tempo com o seu colaborador do que você fica com a sua família. Exato. Não é um comerciante, é de segunda a sábado. Então você está mais tempo ali com o seu colaborador do que você fica com a sua família. Né? E lá na loja, a gente dá muita risada, né? Às vezes entra quem entra novo, às vezes entra com uma visão meio pão dura, assim, né? Uhum. E lá tudo que a gente tem, a gente compartilha, né? Então, assim, uma vai comprar pão, trouxe pãozinho para todo mundo. Vai fazer isso, traz para todo mundo, oferece para todo mundo. Aí uma vez entrou uma moça lá na loja e ela era assim, ela gostava de comer o que todo mundo levava, mas ela não gostava que ninguém comia o que ela levava, né? Aí quando foi um dia, ela comprou uma caixa de bis e deixou escondida, assim, atrás de um lugar, né? E a gente foi e achou, né? Aí eu e a Ruth fomos lá e falei, gente, olha que coisa boa, chama uma caixa de bis. Ela falou assim, quem quer? Ela falou, não, é meu. Eu falei assim, ai, amor, você deve ter esquecido lá. A gente já abriu aqui, já pegou um. Você também quer? Aí eu falei pra ela assim, amiga do céu, por que você fica comendo bis escondido da gente? Ela, não, é porque... Eu falei, para com isso, vamos dividir, compartilha com a gente. A gente compartilha com você também. Aí depois, tudo que ela comprava, ela chegava, gente, ó, passei lá na padaria, comprei o pão. Gente, ó, eu vi que não tinha leite, trouxe 1 litro de leite. Porque a gente compartilha, a gente senta na mesa para tomar café, toma todo mundo junto. Ó, eu trouxe um bolo, a Maria sempre faz um bolo pra gente, sabe? A Ruth sempre passa e compra alguma coisa, eu, a Ju, todo mundo compra. Mas foi o quê? Foi uma coisa, uma cultura que a gente implementou, dessa de compartilhar. Então, ó, vamos sentar para tomar café junto? Vamos. Às vezes não dá tempo de tomar em casa. Vamos tomar junto aqui na loja? Vamos. Né? E condiz com o que nós estávamos falando, né? Sobre o ambiente agradável, né? Que a gente estava lendo o 4. Pelo conhecimento, seus cômodos se enchem do que é precioso e agradável, né? E não só a mobília, né? Mas ter um ambiente agradável, isso é tão bom, é tão rico, né? Você sair de casa e falar, nossa, estou indo trabalhar, que bom, né? Do que já trabalhei em locais que o ambiente era muito bom de se trabalhar, que era realmente uma família, todo mundo imbuído, todo mundo querendo cumprir com o mesmo objetivo e tinha o zelo pelo local, sabe? Não fazia dali só, é o lugar que eu ganho dinheiro e pronto. Não. Mas também já trabalhei em locais que eu saía de casa e falava, meu Deus, eu tenho que trabalhar, não acredito, me deixa aqui. Vou ter que ir lá de novo. Pelo amor de Deus. E, assim, como é difícil trabalhar num ambiente pesado, num ambiente em que as pessoas... e geralmente é uma ou duas, não são todas as pessoas, mas uma pessoa consegue acabar com o clima do local, né? E aí, nessa situação que eu tive nesse ambiente, eu lembro que eu saía de casa e falava, Alessandra, eu não quero ir. Eu falei, não, mas eu tenho que ir, Nós somos adultos, né? Nós temos o compromisso. Mas eu ia, fazia o meu melhor, mesmo sendo um ambiente muito desagradável, fazia o meu melhor, dava, sabe? E assim, e as pessoas que estavam comigo, nesse emprego, eu era como se fosse subgerente, mas na área farmacêutica. E quando as pessoas estavam comigo, eu fazia, como eu sabia que o dia delas não era tão bom, porque elas passavam pela mesma situação que eu passava, sabe? De autoritarismo, de arrogância. E aí, quando elas estavam comigo, eu fazia ao máximo o dia delas serem bons, sabe? Tratava com gentileza, tratava com educação, a gente ria. E eu vejo como faz diferença você trabalhar e estar num ambiente em que o ambiente é agradável, em que as pessoas são agradáveis, em que as pessoas estão unidas numa mesma visão, no mesmo propósito. E também já vivenciei situações em que
era quase que insuportável trabalhar no local, né? E hoje a gente percebe que por conta disso a gente até vê o aumento de doenças mentais, né? Por conta do trabalho, de um ambiente tóxico, de um chefe tóxico, né? De um chefe que não sabe, na verdade é um chefe, não é um líder, né? Então isso é muito complicado. Tem essa diferença, né? Ele manda e pronto, acabou, mas ele não sabe liderar, trazer a equipe, né, para jogar no seu time, né? Isso faz toda a diferença. Você sabe que às vezes quando elas chegam assim, elas falam, eu não tô conseguindo ainda vender o que eu precisava vender, eu tenho uma meta minha, né? Fala, vamos orar, Deus vai mandar cliente para você. Aí a gente fica, Deus, hipnotiza as pessoas quando passarem pela nossa vitrine, Senhor. Que elas sejam hipnotizadas, Senhor. Cada mensagem que a gente mandar, Senhor, encontra um terreno fértil. E a gente começa a declarar. Aí, às vezes, tem dias que eu pego o azeite, passo na mão delas e falo assim, vamos abençoar a loja, unge a loja, conversa, declare, sabe? E aí elas falam, porque assim... Imagina, eu encontro chefe. Não tô vendendo. Você também não tá batendo na meta? Você não tá... Não, vamos orar. Vamos trazer vai ser melhor. Vamos, a gente vai conseguir. Manda mensagem. Você vai ver, você vai conseguir. O Senhor vai abençoar nossas clientes. Elas serão promovidas, elas vão vir comprar mais com a gente. E a gente vai declarando. Então, não vira um lugar de opressão. Sim. Aí uma vai ajudar a outra. Lembra de fulana? Olha, manda mensagem pra ela. Chegou aquela roupa que ela gosta. E a gente vai trabalhando dessa forma. É uma equipe, é um ajudando o outro. Porque aquele que tá cansado, no outro dia você vai lá, puxa a mão dele, vem, vamos junto. Por isso que é melhor andar dois do que um, né? Vamos junto nessa caminhada, não é? É bem assim, eu fico pensando, eu uso muito a expressão de engrenagens, né? Que é mais na engenharia. E a gente tenta, sabe, passar a ideia de que a gente vai errar. Vai. Eu não cobro que eles não errem. Às vezes, mesmo querendo acertar, a gente erra, né? Eu falo pra eles, errar vai, só assume a responsabilidade do seu erro. E que é o que a gente estava conversando, que é um grande problema hoje no mercado de trabalho, é o jovem, principalmente de tecnologia, assumir os erros. Então, ele acha que ele vai acertar todas. Eu falo, gente, se você tá... os termos que a gente utiliza na área, você tá codando e vai o código rodar de primeira, cara, é sorte, isso não é natural, isso não é normal. Normal é dar erro e você ir procurando. E o que eu vejo hoje no mercado? Que a maioria não tem resiliência. Hoje tem alguns termos que são utilizados, que é hard skills e soft skills. Hard skills é o hard, é o grosso, é o técnico. E soft skills seria a convivência. E hoje em dia, eles querem dar muito mais ênfase em algumas partes de soft skills, e que eu acho que é muito importante, mas em detrimento ao hard skills. Que eu falo pro pessoal, gente, vocês são muito amigos, mas vocês não estão resolvendo problemas. Então, o engenheiro resolve problema. Então, vamos resolver problema. E depois a gente vai apresentar os soft skills melhor. Vamos melhorar isso, mas eu quero que vocês resolvam problemas. E hoje em dia, como eu estava falando, eu tenho alguns amigos que são sêniors, são gestores de projeto de grandes empresas, e hoje a maioria é acima de 40 anos. Porque os jovens não querem ter esse cuidado com aprender, esse cuidado com resolver problemas. Na verdade, eu falo sempre que você não precisa saber tudo, mas você tem que saber onde procurar as respostas. E eles não querem. Então tem muito meninão aí que tá achando que a vida é ar-condicionado e escritório. E para ser um bom engenheiro, você vai trabalhar no escritório, mas você tem que saber a prática da área. Então você vai no chão de fábrica, você vai olhar. Esses dias eu desci, eu gosto muito de desafiar eles, né? Eu desci e falei, vamos ver então quem solda melhor, eu ou vocês? E aí eu fui mostrando para eles como que solda, como que faz uma placa melhor, como que faz cone, como faz algumas coisas que a gente usa muito. E aí eles falaram, chefe, o senhor ainda tá com a mão firme ainda. E aí a gente vai mostrando, falou, cara, vai errar, vai ter problema, mas não precisa entender da engenharia, precisa entender do processo que tá fazendo.
E aí é o que a gente falou no último episódio. Tem um tempo de maturação, tem um tempo de academia, tem um tempo para você aprender aquilo e viver a profissão que você escolheu. E é muito legal, né? Nós participamos da Semana do Conhecimento de Guarulhos, nós entramos em duas categorias de disputa. Ganhamos em primeiro lugar nas duas. Que legal. E aí é bem legal você ver a sua equipe no lá. Eu não fui pegar o troféu, quem foi a equipe. Porque eu falo, pessoal, eu posso ser o que assina no CNPJ. A cara pode ser minha. Mas eu falo para eles, cara, o esforço é nosso. Sim. Então, eu prefiro que eles vão receber os prêmios. Tem um colaborador que chama Luan. E ele, a maioria das vezes que eu consigo colocar ele para fazer as palestras, ele que fala. Não que eu não sei falar o que eu não gosto de falar. A Juliana fala que eu gosto Gosta muito. bastante. Mas é porque eu quero que ele entenda que ele é importante também. Não só na parte técnica, mas ele vai aparecer. O André, semana passada, ficou responsável pela empresa no Congresso Universitário de Odontologia. Então a gente consegue colocar algumas coisas e falar, mano, isso é importante, a gente vai colocar você na frente porque você é importante para a empresa. E eu chamei eles e falei, ó, eu quero dizer bem claro para vocês, vocês estão nessa sala de reunião é porque eu confio em vocês, eu escolhi vocês e eu confio que vocês vão fazer o trabalho de vocês da melhor forma. Então, esse negócio de você passar confiança, ó, você vai lá, você vai fazer o que você não conseguiu, o seu parceiro do lado, o seu par vai te ajudar, que é uma coisa que eu exijo. Isso não é... Eu falo que é regra no meu laboratório de pesquisa, sempre foi desde 2010 e agora na Querigma. Não tem ninguém que sabe mais que o outro. Se eu sei e ela não sabe, nós sabemos. Sim. Porque eu vou ajudar ela a aprender. Então, essa é a pegada que eu uso na Querigma e graças a Deus está rompendo, a gente está trabalhando muito. Semana que vem vamos enviar outros projetos. Temos vários sonhos, sabe, Deus está abrindo caminhos para a gente. Estou negociando com alguns investidores e eu sei que Deus vai fazer, Deus vai soprar. Amém. E a gente vai conseguir para a glória de Deus, porque a Querigma foi construída para mostrar que Deus utiliza os fracos. Esses dias eu fui contemplado com um negócio que chama Bolsa de Produtividade do Conselho Nacional de Pesquisa e Desenvolvimento do Brasil. Entre 300, pouquinho mais de 300 pessoas que foram contempladas com o meu nível, eu ganhei. Então, Legal. tipo assim, Deus ele tá honrando de todas as formas, porque eu lembro de onde eu vim. Eu estudei no Alice Romanos, estudei no Justiniano, nunca pisei numa escola particular. A escola particular que eu pisei foi a universidade, e eu fiz uma universidade de Mogi das Cruzes, uma universidade que é pequena, que é mais periférica. Com FIES. Às vezes confesso. Fiz com FIES, né? Demorei. O meu pai falava assim para mim, eu vou pagar sua faculdade, filho. Meu pai morreu e nós vamos pagar sua faculdade. Eu que acabei de pagando minha faculdade no final, porque eu não vim de uma família rica. Mas o maior exemplo que meu pai me deu, e ele me cobrava muito, era educação e formação, que são coisas diferentes, né? Educação para tratar as pessoas e formação para aprender a ser alguém. Então, a educação eu trato, mas eu formo o cidadão com a formação acadêmica. E isso eu aprendi desde pequeno e graças a Deus saímos, ainda moramos na periferia, ainda moramos numa casa que a gente não sabe até quando vamos ficar lá, mas eu sei que Deus ele está preparando melhor a cada passo, melhor a cada passo, a cada passo. Você sabe Então, que está no caminho certo. eu falo para Juliana, é um passo de cada vez. Sim. E eu falo sempre que eu tô no hiato da vida, né? Eu sou muito velho para ser novo e muito novo para ser velho. Mas eu sei que nessa parte Deus ele vai abençoar a gente. E uma das melhores coisas que nós fizemos em casa, que eu quero deixar bem claro, só para acabar essa parte de educação, eu sou engenheiro da computação, eu tenho mestrado, doutorado e pós-doutorado em engenharia biomédica, mas quando eu comecei a estudar, quando eu comecei a trabalhar como professor, a primeira coisa que nós fizemos em casa foi preparar a Juliana. Então eu entrei como professora, ela foi fazer farmácia. Aí depois que ela acabou a farmácia, passou algum tempinho, ela fez mestrado em engenharia. Aí depois ela fez doutorado em engenharia. Então, isso eu acho que é família, sabe? Sim, é um puxando o outro. É um puxando o outro. E hoje, daqui a alguns meses, nós dois vamos estar trabalhando junto na Querigma,
né? Tá só arrumando algumas coisinhas para voltar para a empresa e a gente vai empreender juntos, porque tudo começa na base familiar. Sim, é verdade. Gente, estamos aqui há mais de 1 hora falando, isso tá gostoso, né? Tá uma bênção, tô adorando isso. Mas agora vamos fechar, Juliana, assim, dando um conselho para esse empreendedor, essas pessoas que pararam para assistir a gente, as pessoas que vão assistir. O legal do YouTube é isso, vai ficar tudo gravado, Sim. o pessoal vai acessando e vai compartilhando. E às vezes a gente vê um vídeo lá e fala, nossa, esse vídeo tem 5 anos, mas olha que legal, ele é atual. Você começa a assistir, você fala, nossa, como foi legal. Então, Então, bom, se fosse para dar um conselho sobre tudo que falamos aqui, né, nesses episódios, né? Busque a sabedoria que vem de Deus. Busque o conhecimento que vem dos homens. A gente tem tanta coisa disponível aí, né? Tanto material disponível, tantas pessoas que já trilharam o caminho, né? E sigam, e tenham coragem, tenham ousadia e tenham, como você disse, uma palavra. Porque quando a gente tem uma palavra, a gente tem tudo. sim, verdade. É isso, ela Falou tudo. não consigo falar melhor que ela. Tenha uma palavra, tenha um direcionamento de Deus. Busque Jesus, que ele seja o centro de toda a sua vida, que o seu empreendimento seja para glorificar o nome dele, que o que você ganhar de recursos seja para a glória dele, porque a Bíblia fala que comais, que bebais ou fazer qualquer outra coisa, tudo façais para que o nome dele seja glorificado. Eu amo essa palavra, eu amo esse texto. E segue, não pare. Eu acho que a coisa-chave é nunca use a dor do outro para crescer. Isso é importante. E quando você for fazer as coisas, você sempre coloque no lugar que a gente tem que fazer para o outro aquilo que a gente gostaria que fizessem para a gente. E na hora de empreender, a gente nunca pode esquecer dessa regra. A Bíblia... Só para falar o que está aqui na Bíblia que você acabou de falar. Não se alegre quando o seu inimigo cair, nem exulte o seu coração quando ele tropeçar. É isso. Exatamente isso. É viver para a glória de Deus, né? Não usar... Você não precisa puxar o tapete de ninguém, não. Você não precisa fazer nada. Porque a gente já está preparado, né? Só cabe em você. Olha, esse final de semana passada eu fui lá para o Vinícius do Iracete, para a Escola de Profetas. E ele falou assim, já está tudo escrito no livro, o que nós vamos viver. Deus já escreveu tudo. Já escreveu tudo. Então, a gente não vai precisar dar jeitinho para viver nada, porque já está tudo preparado, né? E quando a gente entende isso, a gente quer que as outras pessoas venham junto com a gente. A gente não quer deixar ninguém para trás. Fala assim, vem, tá lá na montanha, você fala, não, vem, eu vou te puxar, mas você não vai ficar para trás. E eu acho que empreender com propósito é isso. Você fala assim, eu quero crescer, mas eu quero que as pessoas que estão comigo cresçam junto comigo também. Eu quero ser abençoada, mas as pessoas que estão junto comigo vão partilhar da bênção também, né? E fazer isso e quando a gente faz isso, é leve, porque a gente não faz inimigos pelo caminho, a gente tem dificuldade. Nossa, empreender não é fácil. Tem dia que a gente não tem dinheiro para pagar as contas que a gente tem. Tem dia que você fala, e agora, Deus? Eu não tenho dinheiro. Aí você liga, você negocia, você faz uma coisa, Deus vai dando uma estratégia, você muda um jeito de trabalhar, né? E hoje, com essa questão da tecnologia, a gente está sendo desafiado a mudar sempre. Cada vez é uma coisa nova. Ai, lançou uma ferramenta nova. Ai, vou usar as redes sociais. Agora tem inteligência artificial. Ah, essa questão da pessoa daqui a pouco ela entra num provador virtual. E ali ela prova, ela faz tudo. Não é? As coisas estão mudando, então a gente tem que estar em movimento. A gente não pode ficar parado, porque se a gente ficar parado, a gente é ultrapassado nessa corrida. Sim. Não é? A gente é ultrapassado. E aí a gente fala assim, nossa, Deus, você esqueceu de mim? Não, filha. Você tem a palavra, você busque o conhecimento e você seja organizado, que eu vou lá e faço milagre. É isso, eu acho que para acabar isso é buscar uma palavra, buscar conhecimento e administrar. Administrar. Coloca a ordem na casa que eu vou lá e opero o milagre. Eu vou lá e faço. Porque Deus é assim. Ele vem e ele nos surpreende de uma forma tão extraordinária
que às vezes você fala assim, nossa Deus, você me ama tanto que eu tô até constrangida, Senhor, olha o que você fez. Porque às vezes o Senhor faz umas coisas pela gente que você fala assim, às vezes na sua empresa, na sua faculdade, às vezes acontece umas coisas e você fala, é verdade mesmo, Senhor. Muito obrigada, muito obrigada. Sim. É você surpreendida, sabe? Porque o Senhor vê que você está fazendo. Porque assim, eu acho que quando você abre uma empresa, você está pensando que você vai ajudar pessoas. Sim. Porque quantas famílias, você tem 9 funcionários, quantas famílias diretamente são abençoadas através do seu sonho? Quantas pessoas são abençoadas? Né? Quantos pais levam um alimento para casa através de um sonho que você teve? Eu falei, quando eu comecei a empresa, eu falei, gente, eu só tenho um sonho. Então. Quando eu comecei a ler a festa, eu só tinha uma palavra. Gente, que extraordinário. Então, olha, empreender com propósito segundo Provérbios. Que delicioso que foi isso. Foram 4 episódios. Tá tudo gravado aí. Tem uma playlist. Vai lá, assiste, compartilha. E vem ser surpreendido com a gente. Segue a gente aí no Instagram também, no YouTube. Manda para os amigos. Que o Senhor transborde na vida de vocês, viu? Juliana, manda um tchauzinho aí, pessoal. Alessandro. Tchau, gente. Até a próxima, né? Vai ter próxima, Deus você sabe, né? abençoe Tem que cada ter um. próxima. É isso, que Deus abençoe, que Deus prospere, que Deus dê sonhos, que Deus dê palavras. Viva a sabedoria de Deus a cada dia. Que gostoso fazer isso junto com vocês, viu? Muito obrigada. Amém. Muito obrigada por vocês terem aceitado, né? Apesar que eu enganei você, né? Eu falei, pastor Alessandro, vem gravar um podcast comigo. Aí você falou, tá bom, Leia. Falei, Juliana, vem junto, tá bom, Leia. Aí chegou aqui, eu falei, pastor, são 4. Aí ele olhou pra mim, são 4. Eu falei, são 4, pastor. E no final deu tudo certo. Foi gostoso, não foi? Uma bênção isso, né? Foi. Gente, que o Senhor te abençoe de forma extraordinária, tá bom? Você quer fazer uma coisa grande? Convide pessoas para fazer junto com você, que você vai ver que vai dar tudo certo. Tchau, tchau.